O Manchester City atropelou o Arsenal no duelo decisivo do campeonato inglês desta quarta-feira. A diferença entre os dois era de 5 pontos, por isso o jogo tinha esse tom de grande final. A distância caiu para 2, o City tem 2 jogos a menos, depende só das suas forças para ser campeão inglês. Nessa reta em que o Arsenal dissolveu, o City cresceu bastante e hoje fez um jogo excepcional. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho do que o Guardiola traçou de estratégia, como o time executou isso em campo para vencer, convencer e se aproximar de mais um título inglês. A gente já está vendo aí o campinho com as disposições iniciais de Manchester City e Arsenal. O Arsenal com um time muito parecido com aquele que vem jogando, né? Sem grandes novidades. O Holding mais uma vez foi titular na zaga, porque o Saliba segue machucado. E no City teve uma mudança muito significativa e que foi importante aí na dinâmica do jogo. O Ake não teve a possibilidade de jogar e foi substituído pelo Walker. O City do Guardiola tem jogado com uma linha de 4 atrás, com 4 zagueiros. Né? O Ake tem jogado lá na lateral esquerda, o Stones tem sido um lateral direito que vira um meio campista com a bola, com a zaga, né, sendo formada pelo Akanji e o Rubem Dias. Então, só essa saída do Ake já fez com que vários jogadores mudassem de posição e de dinâmica dentro de campo. O Walker entrou de fato na lateral direita, a zaga foi formada pelo Rubem Dias e o Stones, e o Akanji, que vinha jogando aqui pelo lado direito da zaga, foi jogar lá como um lateral esquerdo, justamente por conta dos duelos com o Bukayo Saka. E esse foi um dos tópicos no jogo, os duelos individuais em várias partes do campo. A gente viu um Manchester City que marcou sob pressão em muitos momentos, e nessa tentativa de marcar sob pressão, muitas vezes encaixava o Akanji no Saka, encaixava o Walker no Gabriel Martinelli. Essas eram perseguições muito claras, né? E com essa ideia de perseguir esses dois jogadores, dava pouco campo para que o Arsenal pudesse, numa bola longa, numa transição mais rápida, ter campo aberto para que tanto o Saka quanto o Martinelli pudessem correr, colocar na frente, enfim, criar jogadas perigosas a partir disso. Um outro encaixe que foi muito importante no jogo foi o do Bernardo Silva no Zinchenko, porque quando o Arsenal tem a bola, o Zinchenko faz um movimento de centralizar ao lado do Thomas Partey em vários momentos, e aí o Arsenal tem 5 jogadores dentro do campo ofensivo. O Xhaka, o Odegaard e aí os 2 pontas mais o Gabriel Jesus, que pode trocar de posição com o Martinelli jogar mais centralizado, enfim. O desenho, né, as peças podem mudar, mas o desenho é o mesmo. E nessa movimentação do Zinchenko de vir para dentro para construir como um meio-campista, o Bernardo acompanhou ele na maioria das vezes. E aí o De Bruyne fechava o Thomas Partey, o Gundogan no Odegaard e o Rodri no Xhaka. Isso não permitiu ao Arsenal, né, esses movimentos feitos pelo City, não permitiram ao Arsenal uma facilidade de sair jogando, de encontrar passes, de avançar em campo. Logo o Arsenal, que tem uma saída de bola muito boa, né, principalmente nos pés do Zinchenko, na maioria das ocasiões, e com isso consegue se instalar no campo de ataque com muita gente. Não foi possível. O City não permitiu isso com uma marcação encaixada, muito forte e muito intensa. Então esse foi um capítulo do jogo. Um Arsenal que não conseguiu se estabelecer com a posse. Um outro capítulo importante do jogo foi como o Guardiola tentou criar mecanismos para ter superioridade nos momentos de saída de bola. Porque, a exemplo do City, o Arsenal também encaixava uma marcação na saída de bola do time do Guardiola. Então, o Martinelli fechava o Walker, o Saka fechava o Akanji, o Odegaard avançava no Gundogan e o Xhaka no Rodri. E aí tem uma mudança importante aqui, né? Porque quando ele joga com uma linha com 4 zagueiros, né, o Stones vira um meio campista, aqui quem joga é o Akanji, fazendo uma zaga com o Rubem Dias, e o Ake, que geralmente joga nessa posição. E esse movimento dá liberdade para que o Gundogan se some aos homens de frente. Como ele não tinha essa linha com 4 zagueiros e não fez esse movimento também, o City construiu com 4 jogadores desde o seu campo em vários momentos. Com o Walker como um lateral, com o Akanji como outro, até para não dar o campo para o Saka e para o Martinelli numa eventual perda de bola. E trouxe o Gundogan, que geralmente joga numa faixa um pouquinho mais avançada, um passinho para trás, mais perto do Rodri. Então, se o Arsenal fechava opções por dentro, pressionava os homens por dentro, o City encontrava um passe por fora. Se o Arsenal pressionava por fora os jogadores na tentativa de sair para o jogo, o City encontrava um passe por dentro, para o Gundogan, para o Rodri, e com isso saía jogando. O impacto disso, né, a gente viu muito claramente nos lances dos 2 gols do Manchester City, de 2 gols mais especialmente, melhor dizendo, do Manchester City, o primeiro e o terceiro, em que o time do Guardiola consegue, no primeiro gol, sair longo, e aí tem um pivô muito importante do Haaland, né, naquela jogada, a defesa do Arsenal alta, né, naquele momento do jogo,
porque pressionava no campo de ataque, então se abriu um espaço, porque a linha de meio campo sobe para pressionar a saída de bola do Manchester City dentro do campo do City, né? Sobe com muita gente para pressionar, e aí acaba em um movimento quase que involuntário, acho que dá para dizer assim, se espaçando, porque não é esse o objetivo, né? Subir compacto e pressionar o adversário lá dentro do seu campo. Mas o City acabou se espaçando, o Arsenal, melhor dizendo, acabou se espaçando muito nessas transições, nessa subida de pressão e na tentativa de roubar a bola perto do campo de ataque, se espaçou demais em vários momentos. E aí o City aproveitou muito esse espaço. Vou até colocar umas imagens aqui do jogo, né, frames do jogo paralisados, até por uma questão de direitos, né, não dá pra gente usar aquela imagem em movimento que para e mostra o detalhe, mas esses frames mostram, né, a defesa do Arsenal subindo, o time muito espaçado e Haaland e Kevin De Bruyne mais próximos em vários momentos. E isso foi muito importante, essas conexões entre esses dois jogadores para, muitas vezes em velocidade, numa bola lançada, no entendimento entre eles, o City gerar jogadas perigosas. Foram pelo menos 2 gols criados dessa forma, né, com assistência, passe do Haaland para gol do Kevin De Bruyne, e outras 2, pelo menos, ocasiões ainda lá no primeiro tempo que o Manchester City cria a partir desses movimentos, de atrair e de encontrar esse espaço às costas da linha de meio campo do Arsenal, em uma defesa mais lenta, principalmente com o Holding, que nem fez um jogo tão ruim assim, mas mais lenta, e muitas vezes no mano, né? O Holding no mano a mano com o Haaland, o Gabriel no mano a mano com o Kevin De Bruyne, e os jogadores do City levando muita vantagem. O Grealish no mano a mano com o Ben White, principalmente esses 3 jogadores de mais aceleração, levando muita vantagem em relação ao Arsenal nesse jogo. A vitória que se construiu num primeiro tempo de muito domínio, o City até demorou bastante para conseguir construir o seu 2-0, e depois disso, depois que constrói o seu 2-0, aí vai administrando o jogo, consegue marcar o terceiro, depois sofre um gol, marca o quarto, mas é uma vitória muito forte do Manchester City, com um recado muito forte de recuperação do time do Pep Guardiola ao longo desse campeonato inglês. O Manchester City não começou bem, a primeira metade de temporada teve oscilação, teve empate, teve derrotas em determinados jogos, mas o fato é que depois que ele principalmente fincou esse time com uma linha de 4 atrás, que hoje não jogou dessa forma, né, com linha de 4 zagueiros atrás, não jogou dessa forma porque não tinha o Ake, e do meio campo para frente, Rodri, Gundogan, Bernardo, Grealish, Haaland e o Kevin De Bruyne, o City embalou grandes atuações. São 14 vitórias no recorte de 17 jogos, são 7 vitórias seguidas na Premier League, e a sensação que não vai ser possível parar esse time, pelo menos dentro do campeonato inglês. Nas outras competições fica mais difícil prever. Tem Champions League semifinal contra o Real Madrid, tem a Copa da Inglaterra, a grande decisão contra o Manchester United, mas na Premier League a sensação é que ninguém mais vai parar o Manchester City, muito por conta desses ajustes feitos pelo Guardiola, pelo momento que o time vive, e a maturidade, que eu acho que é um tópico fundamental também nessa discussão do campeonato, nesse momento, nessa análise do campeonato, deste momento do campeonato. O Manchester City é um time mais habituado a vencer, mais habituado aos grandes momentos, aos grandes jogos, aos jogos decisivos. Isso pesou muito para o Arsenal. O Arsenal vem de uma arrancada de 3 pontos somados em 12. Em 2 ocasiões abriu 2-0 e cedeu empate. Empatou com o Southampton, que é o último colocado na sua casa. Quase perdeu o jogo, perdia por 3-1 até os 44 do segundo tempo e encontrou um empate com 2 gols na reta final. Então, para o ótimo time do Arsenal, muito bem treinado pelo Arteta, falta um pouco de maturidade nessa reta final, um pouco de costume com os momentos decisivos. Isso só vai ser adquirido com o tempo. O Arsenal tem um time jovem, muito bem trabalhado, que dessa vez vai bater na trave, isso obviamente que vai frustrar o seu torcedor, mas o trabalho de uma forma geral ele é bom, ele é muito bem feito. A questão é que do outro lado tem um Manchester City muito, muito forte, talvez a versão mais forte do Manchester City com o Pep Guardiola. Hoje eu fico por aqui, o City muito próximo de conquistar o título do campeonato inglês. Deixe seu like, curta a nossa análise, compartilhe por aí, nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Valeu galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau.